fogo no diabo. Sim, eu estava dizendo para o irmãozinho da igreja que, bem, se a criança não quer comer salada é porque está endemoniado, então fogo no diabo. Fogo no diabo, filho. Fogo no diabo. Vocês já viram o vídeo, Vocês já viram o meu vídeo em que eu tento ensinar a minha filhinha imaginária, que eu não tenho filho ainda, que eu tento ensinar ela a comer salada? Eu tento fazer ela comer salada? Não? Acho que eu não postei esse vídeo. Eu preciso postar esse vídeo. Ensina ela a comer salada. Come, filhinha. Come o tomatinho. Eu não quero. Ah, filhinha. Você vai gostar. Olha o aviãozinho. Não! Não, filhinho. Se você comer um tomatinho, uma ervilha, um brócolis e uma cicorinha, você vai ganhar aquela boneca de presente. Que boneca? A boneca que você quer. A Barbie. Vai ganhar a Barbie, ela vai vir com a castelinho dela e com o namorado dela e com tudo que você quiser. Mas você tem que comer a salada, filha. Come saladinha. Não. Come, filhinha. Só um pouquinho, vem, abre a boquinha, abre. Não! Ah, filhinha, não faz assim com o papai. Puxa vida. Se você comer um pouquinho da salada, o papai vai te levar na Disney. Eu posso pensar. Eu vou pensar no seu caso. Ah, filhinha, come só um pouquinho. Toma, aviãozinho. Não come salada. Pois é, mas temos coisas mais urgentes para falar. É verdade, cara. É verdade. Muito bem, estão todos já sentados aí, já desligaram o celular, já estão prestando atenção em mim, muito bem. Está bem. Deixa eu ver, né, cara? Que interessante, né, cara? Descobriu-se que com a tecnologia você podia filmar suas aulas, seus cursos, deixar tudo filmadinho, tudo editado, né? Bom, putz, nem me fala em edição. Eu ultimamente não quero mexer nisso, cara. Ah, não, já tá feito o vídeo, pronto, já coloquei. O que importa é a informação. Depois a gente vê essa questão. Mas aí os caras fazem os seus cursos e tal, já deixam tudo filmado. Pai, o que eles fazem depois? Eles vão pra Acapulco, tirar férias, tá ligado? Exato, deixa rolando lá na internet os cursos e tal. Os caras estão lá nas Bahamas, tá? Só tirando onda, tomando drinkzinho na praia. Que da hora, né, cara? Pois é, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu anotei uma coisa nesse celular aqui e outra num texto que eu tenho que dar continuidade àquele texto que eu não terminei. Puxa, eu tô batendo doído em Israel, hein, cara? E vocês não viram nada ainda. Vou bater mais doído ainda. Não, eu tô indignado. Estou revoltado. Não. Estou revoltado. Veja. Pois é, eu tinha falado para vocês, para os senhores, que em um dos meus vídeos, que Judas significa confissão, né?
Bom, segundo o padre Antônio Vieira, Judas significa confissão. Em um de seus sermões ele diz que a palavra Judas tem esse significado, confissão. E claro, ele tem razão. Veja, se Judas significa confissão, o que é que você pode entender, extrair daí? Bem, vai em frente. Vai em frente, confesse seus pecados publicamente, confesse seus crimes. Confesse os seus piores medos, as suas angústias. Confesse publicamente. Confesse. Aproveita. Apanha uma corda, amarra lá no alto daquele galho, daquela árvore lá. Amarra lá, passa em volta do pescoço e se mata. Por isso Judas significa a palavra confissão. Porque hoje em dia, meus irmãos, não só hoje em dia, mas desde muito remotos tempos, que os homens são manipulados pelos mestres da lei. Então as instituições de Estado estão brigando. Estão brigando para ver quem tem a razão. As instituições de Estado, os três poderes, o Ministério Público está brigando com a Defensoria, está brigando com a decisão monocrática de um juiz, de um ministro, outro ministro está brigando com outro ministro, o Executivo está brigando com o Poder Judiciário, o Legislativo está brigando com o Poder Judiciário, com o Executivo, ora com o Executivo, ora com o Poder Judiciário. E o que significa isso? Significa que cada ministro cuida dos seus afazeres, certo? Mas eles têm seus investigadores. São investigadores comuns, é claro, mas cada um deles elege uma força-tarefa, né? Eles têm esse poder, né? E essas investigações vão acontecendo, mas há muitos interesses, há interesses diversos, né? Então eles brigam entre si, essas forças-tarefas, esses investigadores, esses policiais. E quem é que sobra no tiroteio? A população. Quem é que apanha? Quem é que leva a pior? No final das contas, a população. Somos nós que levamos a pior. Eles estão brigando entre si e quem acaba cometendo os crimes somos nós. Porque eles nos usam para provar seus pontos de vista. Se utilizam de nós, população. Então, há muito tempo, desde era muito antiga, muito tempos remotos, que os mestres da lei manipulam os homens. E eles cometem crimes, eles pensam, e eles confessam seus crimes, quando na verdade eles não cometeram crime algum. Eles estão sendo programados para agir, para não agir, ou para deixar de agir, conforme esta produção probatória que se instaurou, esta guerra que se instaurou entre instituições, entre polícias, entre instituições de Estado, entre Procuradoria-Geral, entre Defensoria Pública, entre ministros, que tem um modo de ver o mundo, que tem a sua maneira de ver o mundo e acha que é a sua maneira correta. Eles pensam que a maneira deles é a maneira correta de ver o mundo. O meu modo de vida é o modo de vida correto. É assim que eles pensam. Muito bem. Dito isso, vá em frente, confesse seus pecados. Por que eles ficam quietinhos, caladinhos? Os magnatas do poder. Por que eles ficam caladinhos, quietinhos? Porque eles negam tudo. Eles não confessam nada, eles negam tudo até o fim. Por quê? Porque eles sabem que estão sendo incriminados. Eles sabem que nesse jogo eles são peões no tabuleiro.
Então, se houver realmente culpa, se realmente estiverem culpados, a verdade será desentranhada. Eles não suportarão. Eles não suportarão a pressão. E a verdade será desentranhada. E eles confessarão. Mas se eles estiverem inocentes dos crimes pelos quais estão sendo acusados, se eles estiverem sendo incriminados, então os verdadeiros culpados aparecerão e não haverá confissão. Mas, como a população ainda não entende isso, ainda não tem essa compreensão, precisamos explicar, precisamos exemplificar. E é por isso que Cristo ensina por parábolas, porque é preciso exemplificar. Então veja, outro dia eu fiz um vídeo e disse assim, pois é, rapaz, você viu o nosso ex-presidente da República, o governo passado, dizendo menos direito, mais trabalho? Pá! E fiz o sinal referente a Hitler. Fiz assim. Vocês viram, senhores? Relacionei as duas coisas. Por quê? Porque, veja, qual é a principal característica do fascismo, do nazismo e do nazismo? A transmutação do partido político num organismo bélico militar. Por isso. Menos direito, mais trabalho. A transmutação, esta é a principal característica. É a transmutação do partido político num organismo bélico militar. Um movimento parecido aconteceu no governo passado. E eu não vou citar o nome do ex-presidente da República, porque eu não estou aqui para fazer propaganda para ele. Aliás, a meu ver, se depender de mim, nunca mais será presidente da República. Nunca mais. Nem ele, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus correligionários. Nunca mais subirá à esplanada dos poderes como presidente da República. Seu maior erro foi ser um mau perdedor. Se recusou a passar a faixa da presidência da República. Deveria ter confiado na justiça. Mas qual era a intenção do governo? Então vamos lá. Qual a principal característica do fascismo e nazismo? A transmutação de um partido político, num organismo bélico-militar. Um movimento parecido aconteceu no passado, no governo passado, ainda um tanto embrionário, mas que poderia muito bem dar vazão a um golpe de Estado. Algo semelhante com o que aconteceu em 1964, quando os militares tomaram o poder. Estou enganado? Vamos dar uma olhada nos ministros do ex-presidente da República? Todos generais, todos militares. O que é que os senhores estão fazendo aqui? Os senhores são tecnocratas. Ah, bem, tem uma explicação para isso. Pois é, bom, tudo bem. Se é assim, tudo bem. Tem uma explicação, né? Ótimo, ótimo, tem uma explicação. Qual a explicação possível para esse tremendo equívoco? Bom, a única explicação razoável, possível, que eu consigo encontrar neste momento é a seguinte. Muitas pessoas não compreendem por que Lula foi eleito. Ou por que o presidente Jair Bolsonaro, acabei dizendo o nome dele e acabei dizendo o nome do Lula também. Tudo bem. Não estou aqui fazendo propaganda para nenhum dos dois.
Por que eles foram eleitos? As pessoas não compreendem. Puxa vida, causa uma revolta muito grande. Pô, esse cara... E falam tanta coisa, e acusam, e fazem tantas acusações levianas. E dizem que é ladrão, o outro diz que é um tirano. Um é ladrão, o outro é tirano. Enfim, tantas acusações levianas, tolas, são feitas contra os dois. Bem, a única explicação razoável possível que eu encontro é de que Deus sabe todas as coisas. Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo às pessoas que não importa qual seja o presidente da República, se vai ser um homem ou uma mulher, se ele vai ser de direita ou de esquerda, porque quem está no centro do comando é Deus. Porque por trás de cada presidente da República que tenha passado por esta cadeira, existia um tecnocrata. Existiam militares tecnocratas por trás de cada um dos presidentes que passaram, de cada um dos candidatos que foram eleitos à presidência da República, existiam tecnocratas. Existia um corpo de militares que cuidam, que guardam, que zelam pelos interesses do Brasil. Que o Lula é uma prova de que Deus não escolhe apenas os capacitados, mas capacita os escolhidos. Que Bolsonaro era necessário naquele momento, naquele período, porque era necessário reafirmar, reacender aquela chama do patriotismo. Então, naquele momento, era importante, era necessário. Foi importante porque reacendeu a chama do patriotismo. Mudou os olhares, trouxe um pouco dos olhares para o civismo, para a cidadania, mas para o civismo. E que Lula hoje está no poder porque assim é necessário. Porque hoje precisamos de um presidente da República que consiga conversar com todos, sem quaisquer engessamentos. Sem quaisquer engessamentos, que consiga conversar com todas as alas, com todos os setores da economia, com todos os países. Que precisamos hoje de um político, um presidente que seja político, não militar. Que seja político, que tenha jogo de cintura, que seja simpático, que seja mais aberto para ouvir a todos, não só a população mais pobre ou mais vulnerável, mas a todos. Então, naquele momento, é importante. Essa é a única explicação. Porque se essa explicação não tiver razão de ser, então, senhores, nós estávamos diante de um golpe, nós estávamos diante de algo semelhante com o que aconteceu na Alemanha nazista, em que o partido político transmutou-se num organismo bélico-militar, tomou outra forma de vida, vamos dizer assim, outra forma, uma forma terrível, opressora, dantesca, horrível. Então essa é a única explicação possível que me vem à cabeça, sabe? Por isso eu fiz assim, relacionei as duas coisas. Eu fiz num vídeo aí. E não pode, não pode me cobrar errado, não. Não, o senhor não pode me cobrar errado. O senhor está errado. Não pode me cobrar errado. O senhor não pode mandar calar a boca de um repórter, porque quem está perguntando é o povo brasileiro que quer saber. Porque mandando um repórter calar a boca, o senhor está mandando todos os brasileiros calarem a boca. E o senhor, a meu ver, se depender de mim, nunca mais será presidente da República. Seu maior erro foi ser um mau perdedor. Muito bem. A outra coisa que eu preciso... E olha que interessante.
Senhores, o, o Jair Bolsonaro ficou inelegível, né? Ficou inelegível. O Messias, senhores, senhores, o Messias, senhores, o Messias, o papai aqui, ficou inelegível. Tá entendendo agora? O Messias ficou inelegível. Não pode se candidatar, não pode ser indicado, não pode participar das eleições. Tá compreendendo agora o que aconteceu com aquele rapazinho, com aquele jovencinho? O Messias ficou inelegível. Eu gosto daquele óculosinho que coloca assim, quando você manda bem. É. Muito bem, senhores. Tem mais uma coisa que precisamos esclarecer aqui. Antes de começar a ouvir coisas mais urgentes. Muito bem, eu disse que em uma passagem, né, em que Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no entanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, então só existe um caminho? Quer dizer então que só existe uma verdade? Então não se chega a Deus por outros meios. Mas se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então o caminho está dado, certo? Vamos deixar o avião passar? Aviãozinho. Aviãozinho, filhinha. Come o brócolis. Come, filhinha. Ah, só um pouquinho para fazer feliz o papai. Então veja, se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então o caminho está dado, certo? Cristo traz a luz, toda a verdade, todo o conhecimento. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho está dado. Está dado? Ou devemos agora pagar o pedágio? Devemos pagar o pedágio pela utilização da via? Então nunca foi gratuito, digo, a salvação. Muito bem, fiz alguns esclarecimentos antes do vídeo. Vamos começar então com o tópico 11. Tópico 11, nós vamos até o tópico dessa série, até o tópico 17 ou 18, se não me engano. Guerra Israel-Palestina. Isso é o que acontece, senhores, quando uma cidade não estabelece um governo civil, um sistema de governo, forma de governo e regime. E regime de governo. Havendo partidos políticos religiosos, tornam-se facções armadas, milícias, uma vez que não existe forças armadas. Não existe forças armadas, não existe separação entre os poderes, não existe separação entre religião e Estado. Isso é o que acontece. Estamos vendo lá acontecer na Palestina. Israel, por outro lado, tem um poder judiciário, tem um poder executivo, tem suas forças armadas. Então, crimes de guerra são cometidos pelas superpotências, são tratados como crimes de guerra. Crimes de guerra cometidos pelas superpotências são tratados como crimes de guerra. Pelo Hamas e pelo Hezbollah,
crimes cometidos pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico e por outras facções, as quais não recordo agora, ou não me vem agora à cabeça, são tratados como terrorismo. Crimes de guerra cometidos pela superpotência são tratados como crimes de guerra. Quando são tratados como crimes de guerra? Quando os mesmos crimes são cometidos pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, são tratados como terrorismo. Claro, o Hamas não se trata de um exército. O Hamas é uma facção armada, religiosa, com objetivos políticos. Eles se auto-intitulam fiéis, porque eles cumprem a vontade de Deus. Soldados comuns, senhores, soldados comuns temem por suas vidas. Soldados comuns respeitam a morte, eles lutam por sua liberdade, eles lutam por valores como família, trabalho, justiça. Soldados comuns, buscam a felicidade. Eles acreditam que todos são livres para buscar a felicidade. Eles acreditam que todos os homens nascem livres e iguais, incluindo mulheres, crianças e escravos, que na antiguidade sempre foram escravos. É isso que a mulher ainda não compreendeu. A mulher ainda não compreendeu porque não leu, não tem conhecimento dos livros corretos, ainda não leu os livros que a libertarão. Quando um presidente da República diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós podemos entender duas coisas. Quer dizer, então, que precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Certo? Correto. É um modo de ver. Mas há outro modo de interpretar esta fala do presidente do governo passado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, então quer dizer que se eu conhecer a verdade, serei liberto. Mas e se eu, governo, não quiser libertar determinados grupos, determinadas pessoas? Então eu estou dizendo, esse é o motivo pelo qual não vamos dar conhecimento a determinados assuntos, a determinadas matérias, vamos colocar sigilo de 100 anos. Por quê? Porque se eles conhecerem a verdade, estarão libertos. Se ele conhecer a verdade o libertará. Não vamos dar conhecimento, então, não vamos permitir que venha à luz determinadas fundamentações jurídicas. Pessoas que foram condenadas, mas que não tiveram a chance ou não tiveram o direito a uma fundamentação do porquê foi condenada. Por quê? Porque, primeiro, não interessa ao seu próprio grupo, é uma coisa que o desmerece, o seu próprio grupo. Segundo, porque o Poder Judiciário não se interessa em dar explicações, nem fundamentações, não tem explicação. Assim, essas pessoas continuam presas, continuam reféns, continuam escravas. Escravas da intolerância, escravas do rancor, da violência, do ódio, da mágoa. Está me entendendo? Então, é por isso que ele está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, por um lado, você pode entender, ótimo, então quer dizer então que eu preciso conhecer a verdade, ele dirá a verdade, então virá à tona a luz, explicações, o porquê disso, o porquê daquilo, quando na verdade pode muito bem se estar dizendo:
Conhecereis a verdade e a verdade libertará, e este é o motivo pelo qual nós vamos negar e vamos colocar sigilo e vamos trancafiar as fundamentações num porão, num subterrâneo profundo, e não vamos deixar vir à luz, para que não sejam libertas estas pessoas, este grupo, etc, etc, etc. Muito bem, senhores. Então, eles, e isso que a mulher não entendeu ainda, né? Eu estava falando, né? Acreditam que todos os homens nascem livres e iguais. A mulher nunca foi livre. A mulher nunca não podia receber herança, não podia suceder aos pais, não tinha direito algum. A mulher era dada como pagamento, em penhor. A mulher nunca teve direito algum. Se hoje um país estrangeiro quiser fazer guerra com o Brasil, se os seus maridos, se os seus namorados, se os seus filhos não forem fortes o suficiente para combater estes estrangeiros, eles vão entrar aqui, eles vão matar a todos os homens, eles vão tomar as mulheres, elas serão estupradas, serão escravizadas e os seus filhos serão mortos. E é por isso que o homem está por cima. E é por isso que a mulher vem ao lado, caminha ao seu lado, porque ela é sua ajudante. O seu papel é secundário. De fato, é muito importante. A posição da mulher é muito importante. Mas é o homem quem tem o foco principal, por causa disso. Porque é uma coisa milenar, passada de geração em geração. Porque o homem tem que ser forte para proteger a sua família, para proteger o seu estado. É ele quem vai à guerra. As mulheres ficam em casa. Por quê? Porque as mulheres têm o papel de mãe, de gerar a vida, de gestar a vida dentro de si. São mais frágeis. Elas precisam cuidar do lar, dos filhos. É claro que as mulheres sofreram. É claro que elas foram injustiçadas. Mas é uma coisa histórica, cultural, que leva tempo para ser compreendida não só pelas mulheres, pelos homens. Mas a mulher quer ser macho, muitas delas querem ser machos. Estão contrariando a própria natureza, deixam de ser femininas. Desafiam os homens, batem de frente com eles. Estes homens estão no poder há mais tempo. Estes homens estão em laboratórios de ciência científica, detêm conhecimentos específicos. Então os homens estão permitindo que as mulheres agora cheguem ao poder, ocupem posições de destaque. Estão permitindo que elas ocupem os mais altos cargos na República para auxiliarem, para ajudarem os homens. Não para os odiarem, para os destruírem, para tomar o seu lugar, para ensinar-lhes uma lição, para humilhá-los. Não é assim. Não pode ser assim. A mulher tem que compreender isto. E o homem precisa ser mais compreensível com a mulher. Precisa permitir que ela se desenvolva. Precisa permitir que ela o ajude. Precisa permitir que ela também seja protagonista da própria vida. Que ela brilhe, que ela tenha destaque. Que ela ocupe posições de poder, mas como amiga do homem, sua ajudante, sua companheira, sua parceira. Não aquela que sobe ao poder para depois esfaqueá-lo pelas costas. Então, estes soldados comuns, senhores, voltando ao texto, acreditam que todos os homens nascem livres e iguais, incluindo mulheres, crianças e escravos. Sob tais ditames,
nenhum dogma permanece intocável. Sob tais ditames, nenhum dogma permanece intocável, exceto a família e o Estado democrático de direito. Outro sim, nada mais é sagrado, até que seja santificado. De outro turno, este mundo e suas leis parecem irrelevantes à luz de políticas públicas levadas a efeito por extremistas. Este mundo e suas leis parecem irrelevantes à luz de políticas públicas levadas a efeito por extremistas fanáticos. Infelizmente, o terror vai perdurar por mais alguns anos, porque o terror aponta a saída mais próxima e o caminho mais fácil. Em verdade, o terror revela os fracos. Sim, o terror revela os fracos. Medo, eles têm medo. Ainda que sejam indignos de piedade, o simples fato suscita alguma indulgência, alguma piedade. Ataques terroristas, em primeira instância, devem ser condenados veementemente. Trata-se de uma premissa sine qua non e sui generis. Não está em pauta. Devem ser condenados veementemente. Mas esta é uma visão muito simplista, muito simplificada sobre a questão. Devemos nos aprofundar um pouco mais na questão. Pergunto-vos, por que ninguém está falando sobre direitos autorais? Quem se apropriou da cultura de quem? De onde nasce o cristianismo? Quem vem primeiro, o profeta ou Jesus? A resposta parece evidente. Senhores, esses povos da antiguidade guerreavam entre si e os vencedores entravam em seu território, destruíam seus templos, profanavam os túmulos dos seus ancestrais, tomavam os seus espólios e junto com os espólios a sua religião. E dali nascia uma nova religião, um novo Deus. Se apropriava da cultura e das coisas que... Já ouviu aquela expressão? Certamente você já falou isso na sua vida. Em algum momento da sua vida você já falou isso. Olha, absorve o que te parece coerente, o que é relevante e joga fora o resto. Sabe? Não se preocupa com a fala desse ministro, com a fala daquele presidente, com a fala não sei de quem. Absorve o que é necessário, o que presta e joga fora o resto. É isso. Uma cultura se apropriando de outra. Uma cultura se apropriando de outra, uma religião se apropriando de outra. Um Deus se apropriando de outro. E tomando para si as qualidades daquele Deus e jogando fora o que não interessa. Se nós pararmos para pensar, a Bíblia tem mais de 5.000 traduções. Quanta coisa não foi simplesmente esquecida ou deixada de lado ou simplesmente excluída da tradução, porque simplesmente não interessava. Não interessava aos clérigos, não interessava à igreja, não interessava ao Estado determinados pontos dessa legislação. Que a Bíblia não é simplesmente um livro religioso, é a história de um povo e suas leis. São leis judaico-cristãs, são leis árabes. O tronco linguístico ali é trino. Por isso Cristo está no meio. Porque primeiro vem... porque de um lado nós temos o hebraico e do outro nós temos o árabe.
E Cristo está no meio. Cristo falava o quê? Hebraico ou árabe? Cristo falava aramaico. Então, o tronco linguístico é este: hebraico, aramaico, árabe. Muito bem. Infelizmente, o terror vai perdurar por mais alguns anos. Porque o terror aponta uma saída mais fácil, a saída mais próxima e o caminho mais fácil. Em verdade, o terror revela os fracos, que ainda que indignos de piedade, ainda que indignos de piedade, o simples fato suscita piedade, suscita alguma indulgência. Você se vê naquela situação e diz: meu Deus, que situação horrível, que desespero terrível. Pessoas se explodirem, se matarem para combater um governo estrangeiro que está entrando em seu país, porque simplesmente eles não compreendem, não entendem, não falam a mesma língua, não comem a mesma comida, não partilham das mesmas músicas, da mesma história, dos mesmos deuses, e simplesmente não há uma compreensão. E o outro está forçando, em vez de bater na porta, está arrombando a porta. Não é Cristo que bate na porta, é Satanás que arromba a porta e invade a sua casa e quer entrar de qualquer jeito. Quer entrar, quer servir dos alimentos, quer tomar a esposa, as filhas, os filhos, quer causar divisão, quer destruir aquele povo. Por isso, nós tratamos com tanta delicadeza a questão da diplomacia. Por que a diplomacia é tão importante? É tão importante a diplomacia. Muito bem. Devemos nos aprofundar agora um pouco mais. Pergunto-vos por que ninguém está falando sobre isso, sobre aquilo, etc e tal. Como eu disse, sobre direitos autorais, né? Quem se apropriou da cultura de quem? De onde nasce o cristianismo? Quem vem primeiro? O profeta ou Jesus? A resposta é evidente. Talvez estejamos incorrendo numa grande injustiça. Será que estão repassando os royalties, os direitos autorais para o povo palestino, que escreveu parte da Bíblia? Ou será que estão subtraindo, roubando, furtando-os? Estão negando a eles os seus direitos, os seus royalties? Parte daquele livro da Bíblia foi escrita por eles. Talvez estejamos incorrendo numa grande injustiça. Outro ponto relevante: por que o Estado palestino não aceita a democracia liberal, tal como faz o Estado de Israel? Direito ao sufrágio universal, liberdade de expressão, livre iniciativa, livre concorrência, direito de propriedade privada, etc. Muito mais do que uma tradição religiosa versus uma tentativa de ruptura secular com suas leis, o problema diz respeito à sua Magna Carta, fundada sobre uma base moral arcaica. Anacrônica. Uma forma de socialismo radical e paternalista, cujo Estado de Direito não se concebe porque está escrito, mas por interpretação do que está escrito. Percebe? O problema, ora em voga, muito mais do que uma tradição religiosa versus uma tentativa de ruptura secular com suas leis, diz respeito à sua Magna Carta, aos princípios fundantes do seu Estado, que foram todos alicerçados, que estão todos alicerçados sobre uma base
moral muito arcaica, muito anacrônica, fora do tempo, uma forma de socialismo radical e paternalista, cujo Estado de Direito não se concebe porque está escrito. Não é porque está escrito, mas por interpretação do que está escrito. Aqui no Brasil, nós respeitamos a lei porque está escrito. Está escrito, está aqui na Constituição, você diz, está aqui na Constituição, está aqui no Código Penal, está aqui no Código. Mas lá eles pegam a Bíblia, ou a Torá, ou o seu Alcorão, a lei da Sharia, enfim. Eles olham e dizem, bem, é mesmo, essa passagem se aplica ao fulano de tal, joia. A interpretação é essa, filho, para você. Para você a interpretação é terrível. A interpretação. Deus, na verdade, está dizendo que é isso. Sim, é verdade. Virá o dilúvio e não sei o quê, e destruirá a terra. Mas Noé, você foi o escolhido para construir a arca. Você não, você vai morrer afogado. Assim diz o Senhor. Nós olhamos, não é isto? Assim diz o Senhor. Nós olhamos para estes povos, e até mesmo para dentro de nossas sociedades, e não precisamos ir tão longe assim. E o que vemos? Nós, povos civilizados da cristandade ocidental, já muito experimentados no transe supremo das guerras, e fiéis protestantes do Salmo 90, contra a tirania de deuses e homens, que altive além de nossas capacidades, não podemos compreender, apenas aceitar. Porque suposta é a promessa do céu, o devamos ter em conta, para fins de retribuição e justiça social. Que vemos? Vê-se pessoas, isto mesmo, e acreditamos se tratarem de seres humanos, tal como nós. E pior, julgamos pessoas por sua aparência e o que elas representam. Muitas das vezes colocamos-nos em seu lugar, quando talvez fosse preferível e até mesmo recomendável impuséssemos o seu devido lugar. Ver uma entrevistadora chamando a ministra Carmen Lúcia de você é algo que me causa espécie. Existe um tratamento correto para aquela servidora pública. Existe um tratamento correto, adequado, que distingue, por conta de sua posição, que distingue aquela pessoa. Você é como uma criança apontar o dedo na cara da mãe, ou bater na cara do pai. Não podemos permitir. É preciso ensinar, é preciso dizer, este não é o tratamento adequado. Por favor, dirija-se a mim desta maneira. Não me incomoda, não tem problema. Eu sei, não é, talvez não incomode você, mas isto implica, afeta toda a classe. Toda a classe. Existe um tratamento correto. Um modo pelo qual as pessoas devem se dirigir ao ministro, à ministra. Não é você. Não é assim. Você não está lidando com a sua amiguinha ou com seu amiguinho de quarto, com seu coleguinha de curso extracurricular ou da sua faculdade. A meu ver, essa é a minha opinião. Com as devidas vênias de quem pensa de modo diferente, de quem pensa de modo diverso. É preciso corrigir isso. É preciso estar atento e dizer, eu gostaria de ser tratado desta maneira. Você deve se dirigir a mim desta maneira. Há uma distinção que deve ser feita. Muito bem. Então,
muitas das vezes colocamos-nos no lugar do outro, quando talvez fosse preferível e até mesmo recomendável impuséssemos o seu devido lugar. Mas nem sempre foi assim. Surpreende-me como a estupidez humana, à luz do véu da ignorância, pode servir aos interesses do capital estrangeiro e do capital privado e estrangeiro. Além, é claro, de revelar uma desumanidade, como se diz, sem precedentes. De fato, um poder moderador. Se não vejamos Velho Testamento, Deuteronômios, isto é, segunda anunciatura de leis. Capítulo 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Iniciemos, entretanto, um pouquinho adiantados. Capítulo 2. Quando dá continuidade da travessia do Egito para Canaã. Fez instruir a seu povo Moisés atravessar Israel cidades com ou sem peleja. Vejamos, travessia de Ar e Arnon, capítulo 2, versículo 16, em diante. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, e com eles, porquanto te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto, como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão, tenho dado a Seom. Veja, eis aqui na tua mão, tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com ele em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão abaixo de todo o céu. Veja o que ele está dizendo. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com ele em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão abaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Muito bem, agora vamos dar um pulo, fecha aspas, vamos dar um pulo agora, logo ali no capítulo 3. Depois voltamos aqui no capítulo 2. Capítulo 3, versículo 4 e 6. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Isso é o povo de Deus, os israelenses.
destruímos-las totalmente, como fizemos a Sehon, rei de Hesbom, fazendo parecer por completo o povo de Abraão, como fizemos a Sehon, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Sehon, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Agora, capítulo 2, versículo 26. Vitória sobre Sehon, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sehon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sehon, veja, Sehon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra. Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar nas mãos, como hoje se vê. Fim da citação. Mas Sehon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar nas mãos, como hoje se vê. Fim da citação. Então o Senhor teu Deus endureceu o espírito de Sehon, fez obstinado o seu coração. Sehon não permitiu. Olha, a China quer fazer negócio com o Uruguai, com a Argentina, com esses países da América Latina. Mas para chegar lá tem que passar por quem? Pelo Brasil. Se o Brasil disser não, não vai passar, a China tem o direito de fazer guerra contra o Brasil? Ou a China tem o dever de respeitar e dizer, ok, vamos respeitar a sua decisão, e continuar as discussões, a diplomacia, explicando. Leva tempo, olha, nossas intenções são boas, as nossas intenções são as melhores, nós queremos fazer negócios, vamos fazer um acordo, vamos chegar num ponto que seja favorável para ambos os países, para todos nós. Tem o direito de fazer guerra, tem de respeitar a vontade do soberano. Mas nessa época, se você disser não, é guerra. Mas não é só isso. Vamos ver agora o mistério por detrás destas conquistas todas que o povo de Deus estava fazendo. Entrando nessa cidade, mais 60 cidades eles foram tomando. Entrando e destruindo e guerreando e matando homens, mulheres, crianças, animais, e tomando os espólios, o ouro, a prata, as colheitas, tudo que houvesse, roupas, enfim, e escravos e escravas. Vamos ver onde está o mistério aqui. Mas Sehon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para te dar nas mãos, filho, para te dar nas mãos, como hoje se vê. Fim da citação. E o Senhor teu Deus ordenou contendesse com ele, e tu, que fizestes? Isto mesmo. O contrário. O Senhor teu Deus ordenou contendesse com ele, você não contendeu. Fim da citação. Então o Senhor vosso Deus endureceu o coração de Sehon, tendo Sehon, rei de Hesbom, recusado vosso filial pedido e oferta de boa fé, que fizestes tu?
Custo acreditar, confesso que há lugares no mundo onde a escravidão ainda é a lei e o direito do mais forte prevalece, quanto senso comum no topo da hierarquia do contrato social. A verdade, contudo, é que a nenhum homem é dado escusar-se de conhecer as leis. Que isto quer dizer? A verdade, contudo, é que a nenhum homem é dado escusar-se de conhecer as leis. Que isto quer dizer? Que o seu silêncio, as suas ações ou omissões, a boa e velha política da verdade possível, igualmente escraviza, aterroriza, mata. Primeiro o Senhor teu Deus disse, não contenda com ele. E você não contente. Então você faz um pedido a ele, e o Senhor teu Deus endurece o coração dele. E agora você contente. Então é tudo ao contrário. Então o que eu disser para você faça, não faça. E se eu disser não faça, é aí que você faz. Vamos seguir no texto, nós vamos entender. A verdade, contudo, é que a nenhum homem é dado escusar-se de conhecer as leis. Que isto quer dizer? Que o seu silêncio, as suas ações, as suas omissões, a boa e velha política da, abre aspas, verdade possível, fecha aspas, igualmente escraviza, aterroriza, mata. Sob esta íris, portanto, todos, inclusive crianças inocentes, devem ser responsabilizadas, tal como fizeram comigo os filhos de Esaú. Não é assim? Sob esta ótica, todos, inclusive as crianças inocentes, devem ser responsabilizadas, tal como fizeram comigo os filhos de Esaú. Tradução, tal como fizeram comigo no passado. E assim tem sido pelos séculos dos séculos. Temos destruído cidades, homens, mulheres, idosos, crianças, legados históricos, sem deixar rastros, tomando os inocentes como fossem verdadeiros culpados, não apenas pelo sangue do Cordeiro, do qual culpa alguma se lhes poderia imputar, mas por terem seus pais completado a via sacra, seguindo o exemplo de Pilatos. E assim tem sido pelos séculos dos séculos. Temos tomado cidades, destruído cidades, assassinado homens e mulheres, idosos e crianças. Temos usurpado legados históricos e nos apropriado da cultura de povos e suas religiões. Estamos há muitos séculos tomando os inocentes, qual fossem verdadeiros culpados, não apenas pelo sangue do Cordeiro, do qual culpa alguma se lhes poderia imputar. Que culpa temos nós do sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário? Que culpa têm seus filhos, seus descendentes? Temos tomado os inocentes como fossem verdadeiros culpados, não apenas pelo sangue do Cordeiro, do qual culpa alguma se lhes poderia imputar, mas por terem seus pais completado a via sacra, seguindo o exemplo de Pilatos, lavando suas mãos. Não tô nem aí, o problema é seu. Se vira, problema é seu. Ó, tô me lixando pra você. Não é comigo, o problema é seu. Eu não tô sentindo nada. Você tá sentindo dor? Tá doendo? Eu não tô sentindo nada. A pergunta que se faz aqui é muito simples. Por que deveríamos, e de que maneira poder-se-ia revelar a verdade, quando suposto ela, a verdade,
por intermédio da escolha que fazemos, é o que nos concede a liberdade. Como alcançar corações e mentes se o Deus que te liberta é o mesmo que se mata? Como alcançar corações e mentes se o Deus que te liberta é o mesmo que se mata e pressupõe com seu martírio tábuas da lei quebradas? De que outra forma o mensageiro e filho de Deus poderia alcançar a sua e a minha libertação? Por que outros meios seria possível interceder pelo homem para a remissão dos pecados? Que tipo de religião, que Deus ou espiritualidade pode provocar no homem tamanha reflexão sobre sua humanidade? Todos os dias, peregrinos do mundo inteiro chegam e partem de Jerusalém. Perguntam pela via sacra. São turistas, estão de passagem. Eles querem obter o máximo de vantagem possível, enquanto Jesus, seguido da coroa de espinhos, é forçado a carregar a cruz sob cuspes e chibatadas. Todos os dias, peregrinos vindos do mundo inteiro chegam e partem de Jerusalém. Eles perguntam pela via sacra, são turistas, estão de passagem. Eles querem obter o máximo de vantagem e satisfação imediata, enquanto Jesus, seguido da coroa de espinhos, enquanto os pobres são forçados a carregar a cruz sob cuspes e chibatadas. Eis a teoria aplicada de René Descartes, segundo a qual, abre aspas, o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações em nossa consciência, na qual habitam as ideias. Veja que interessante, inatas. Que bela peça de ficção seria, não fosse a mais pura realidade, né? Não, nós não podemos alcançar a verdade pura através dos sentidos, não. As verdades residem nas abstrações e em nossa consciência, na qual habitam as ideias. Veja que interessante, inatas. Mas o homem precisa sentir na própria pele a dor para fazer alguma ideia, para ter consciência do sofrimento, da dor do outro. Só assim você chega à verdade. Mas a teoria dele é interessante, é verdade. O homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações, é verdade. Você precisa abstrair e chegar a uma contemplação. Você precisa contemplar, você precisa de um tempo para refletir sobre as sensações, sobre os sentidos, sobre aquilo que você está sentindo, se é puramente afetivo, dor ou prazer. Se você precisa entender aquilo que está sentindo, certo? Você precisa se abstrair para ter consciência, abstrair de onde está, do ponto em que está, para você ter consciência do todo. Você se abstrai de si mesmo e chega a uma visão mais abrangente, mais completa. É assim que fazemos, é assim que se dá o processo da consciência, da conscientização. Você abstrai de si. É por isso que nós, diferentemente dos animais, conseguimos raciocinar, pensar, porque conseguimos abstrair da nossa própria realidade, do tempo presente, conseguimos voltar no passado, abstraímos do agora, voltamos no passado, vamos até o futuro, imaginamos como as coisas serão, voltamos ao passado. Mas se você não sentir na pele,
se você não passar por experiências traumáticas, se você não tiver experiências ruins, se você nunca sentiu dor na sua vida, como poderá compreender a dor do outro? Como poderá compreender o sofrimento, a fome, a miséria, a pobreza, a tristeza, o arrependimento? Como poderá ler as pessoas? Como poderá compreendê-las? Não poderá ler nem compreendê-las. Que bela peça de ficção seria, não é? Não fosse a mais pura realidade. Compreendeu agora? Compreendeu o imbricamento psicológico? É muito fácil, né? Eu digo isso mais para frente nos meus textos, nós vamos voltar nisso. É engraçado como os Estados Unidos tenta salvar o mundo, né? Os Estados Unidos vão destruindo o mundo todo enquanto tentam salvá-lo. Aí é fácil, né? Aí é conveniente, não é? Estamos tentando salvar o mundo, é verdade. Assiste os filmes Avengers, os filmes da Marvel, os filmes da DC. É impressionante, né? Os heróis lá salvando o mundo, né? Eles estão salvando o mundo, olha como eles estão salvando o mundo, destruindo as cidades, destruindo países. Olha lá, eles estão salvando o mundo, os heróis, olha. Olha lá os heróis, olha como eles salvam o mundo. Ao passo que destroem o mundo, estão tentando salvar o mundo, ao passo que destroem o mundo. Ao passo que destroem tudo em seu caminho. Tudo que se coloca em seu caminho. Puxa vida, são heróis, verdade. Olha aqueles prédios lá, olha, arregaçou tudo os prédios, caiu em cima dos carros, matou não sei quantos milhões de pessoas. Olha lá, olha, puxa vida, são heróis, cara, verdade. Bom, você entendeu, né? O deboche, a ironia. Gostou do deboche? O fulano não gostou? O ciclano? O beltrano? O fulano não gostou do deboche. É o seguinte, ó. O fulano não gostou do seu deboche. Hein? Ah, não gostou do meu deboche? Pois é. Eu falei pra ele, eu falei, olha, todo dia não, toda cobra um dia engole o próprio rabo. Eu falei, velho, toda cobra um dia engole o próprio rabo, termina sempre provando do próprio veneno. Eu disse aí. Muito bem, senhores, a estrada que leva para Roma é longa, mas o Santo Sepulcro fica logo ali. Basta entrar por aquela porta, a porta dos leões. Shalom. 12º tópico. Vamos fazer um vídeo novo para o 12º tópico. Essa música se chama A Fantástica História dos Metais Evolucionistas, que também vai ser o nome do álbum, de algum álbum meu. Steel Guitar. Teoricamente ela é 4x4.